Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quarta-feira da 25ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja tocado pela presença de Deus, que você possa ser sinal de Jesus na vida do seu próximo e todos aqueles que te encontrarem no dia de hoje possam realmente ver resplandecer nos seus atos a vontade do Senhor Jesus. Para rezarmos melhor e abrirmos os nossos ouvidos interiores e exteriores, para melhor aproveitarmos o que o Senhor quer nos falar e também o que a Igreja quer nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 22 de setembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho que nos é proposto no dia de hoje está em Lucas, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 6. Ouçamos com piedade esta palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida, guiar os nossos passos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho que nós acabamos de ouvir me fez lembrar
de uma palavra que disse outrora o Papa Francisco, falando da igreja. Ele diz: a igreja às vezes parece com um hospital do interior. Muita gente ferida, muita gente machucada, muita gente necessitada de um remédio, muita gente querendo apenas que alguém se aproxime para dar o remédio, para se tornar realmente mais próximo, para fazer parte da sua vida. Da mesma maneira, então, como no hospital, as pessoas estão ali para receber um remédio, estão ali carentes por uma cura. Na igreja, as pessoas também, muitas pessoas, estão carentes por uma palavra, carentes pela proximidade, carentes de um ouvido para escutá-las, carentes também, muitas vezes, do pão necessário para a sobrevivência, carentes de tantas coisas que podem realmente dar a elas uma dignidade maior. Jesus, no Evangelho de hoje, envia os seus discípulos para curar as carências das pessoas, para devolver a saúde, para expulsar os demônios, enfim, para socorrer aquelas pessoas, para serem realmente sinais da presença de Deus na vida das pessoas. Jesus adverte já aos discípulos: olha, não vai ser fácil, porque nós lidamos com pessoas. No mundo onde vocês forem pregar, alguns vão acolher vocês, outros não vão acolher. Alguns aceitarão a cura que vocês têm para oferecer, outros não aceitarão. Alguns abrirão os ouvidos para escutar a palavra, outros não. Aqueles que se abrirem para acolhê-los, então realizem ali a missão de vocês. Se chegarem em algum lugar e não quiserem escutá-los, não quiserem acolhê-los, então saiam dali. Com toda a simplicidade, saiam dali e vão anunciar em outro lugar. Jesus, ele adverte os discípulos, sim, pelas dificuldades da missão. Não é diferente, irmãos e irmãs, na igreja. Todos nós somos discípulos e discípulas de Cristo, o batismo nos tornou discípulos e discípulas de Cristo. Somos também chamados pela igreja a ser missionários e missionárias, ou seja, aprendermos com Cristo e anunciarmos. E a igreja, nós mesmos muitas vezes nos tornamos carentes da presença dos irmãos, da palavra dos irmãos, do ouvido dos irmãos, mas existem tantas pessoas que estão carentes dessas necessidades mais básicas da vida cristã e que nós somos chamados e enviados por Cristo a fazermos aquilo que os discípulos daquela hora fizeram. Sendo presença de Cristo na vida dos irmãos, realizando aquilo que é necessário para sanar as carências de cada irmão, de cada irmã. Sabendo das dificuldades que vamos encontrar, porque anunciar o reino no nosso tempo não é fácil. Muitos estão dispostos para acolher a palavra do Senhor, outros não. Outros tantos não.
Muitos, com muita boa vontade, se abrem para escutar e para aceitar a nossa presença. Tantos outros não. E com o Evangelho, nós somos enviados como discípulos e discípulas, missionários e missionárias. Oxalá, meu irmão, minha irmã, nós possamos compreender isso cada dia. Essa nossa missão de anunciar Cristo. Mas vejam só, mais do que com palavras, com a vida. Sim, aquela expressão que nós costumamos dizer outras vezes, a palavra pode até convencer alguém, mas o que arrasta mesmo é o testemunho, ela é sempre viva. Nós podemos fazer grandes discursos e não converter ninguém. No entanto, se tivermos uma vida parecida com Jesus, isso chamará a atenção das pessoas. Será sinal de cura para a vida das pessoas. Será sinal de libertação para a vida das pessoas. O que cura e liberta os outros não são orações, grandes orações específicas que vão libertar e curar os irmãos. Não. É o testemunho da vida de quem procura realmente ser parecido com Jesus. E isso liberta os irmãos do mal, do demônio, isso cura os irmãos, isso ajuda na salvação dos irmãos e das irmãs. E é assim que nós somos chamados a anunciar o Evangelho segundo a vontade de nosso Senhor. Que Jesus nos ajude então e que Nossa Senhora reze por nós. Amém.